Mansos de coração. Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha de certo exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Está no livro Escrínio de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E agora a nossa prece inicial vai ser a nossa Márcia Matos. Começando essa reunião de hoje, vamos agradecer principalmente a Jesus, nosso mestre amigo, pela oportunidade que temos em estar aqui nesta casa. Que Jesus possa nos abençoar hoje, nesta noite, que a espiritualidade desta casa possa estar conosco, nos intuindo e nos dando a luz que precisamos ter para o entendimento desta palestra. Que o Senhor possa abençoar o palestrante e que ele possa ser induzido da melhor maneira para que possamos, todos nós, compreendermos e, após a palestra, podermos exercitarmos os ensinamentos de hoje. Abençoa esta casa, abençoa, Senhor, todos que estão aqui. Abençoa cada um e cada familiar que ficou em nossos lares, que eles possam receber a mesma luz que estamos recebendo neste momento. Abençoa todos aqueles, Senhor, que não te conhecem, mas que estão precisados de ti. Os orfanatos, os asilos, as crianças, Senhor, que estão nas guerras desamparadas, mas que sabem que estão sob a sua proteção. Que a palestra de hoje, que possamos estar aqui, atentos a cada palavra do palestrante. Que o Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. E agora, nosso momento especial da nossa palestra, o nosso Carlos Barros vai nos trazer reflexões importantes sobre o tema dessa noite. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Amém. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Estou muito feliz de estar aqui novamente nesta casa irmã e que possamos nessa noite, mais uma vez, fazer aquela viagem com Jesus, o nosso mestre querido, que nos ensinou tantas coisas, que nos trouxe tantas informações para o nosso crescimento espiritual. E uma das coisas que nós consideramos assim mais importante foi quando ele nos disse aquela parábola do joio e do trigo. Ele ali fez menção a um momento que nós estamos vivendo agora. Estamos exatamente trabalhando em nós, ou ficarmos na terra, ou prosseguirmos em outros mundos. Outros mundos que sabemos que possivelmente teremos muitas dificuldades. Então Jesus vai dizer nessa parábola, ele vai dizer nessa parábola que um homem saiu pela manhã para plantar a boa semente. Veio à noite e o inimigo colocou ali a má semente, no mesmo local onde havia sido plantado a boa semente. Passou o tempo
e frutificaram as duas sementes, dois tipos de semente. Os servos do Senhor, que havia plantado a boa semente, não entenderam e foram até ele para saber o que tinha acontecido. E ele falou que o inimigo plantou ali a má semente. Eles então perguntaram se poderiam retirar a má semente, não é? Para não ficarem juntas. E o Senhor falou para eles: não faça isso agora, porque você pode arrancar também a boa semente. Deixe a hora da colheita e ali nós separaremos a boa semente da má semente. A boa semente será colocada no meu celeiro e a má semente será amarrada em feixes e atear fogo sobre elas. E haverá choro e ranger de dentes. Os apóstolos, ao ouvirem aquela parábola, não entenderam o que realmente Jesus queria dizer. E nós vamos, nesta noite, buscar entender o que Jesus queria dizer com essa parábola. Amanhã, que aqui diz, né, semear pela manhã, é o início de uma era. A era que estamos vivendo agora. O semeador, o filho do homem, quem é o filho do homem? Quem se denominava filho do homem? Me ajudem. Jesus, não é? O campo onde ele foi plantar a boa semente é a terra. A boa semente, o trigo, os primeiros espíritos que foram colocados na terra, que Jesus colocou na terra, que eram aqueles espíritos ainda nas suas primeiras encarnações, quando não a primeira encarnação desses espíritos, simples, ignorando qualquer coisa. Mas veio à noite um outro tempo, né? Manhã um tempo, à noite um outro tempo. E ali sendo plantada o joio, a má semente, os espíritos em queda. Aqueles espíritos que não puderam ficar nos seus mundos, que estavam passando justamente por essa transformação que a Terra vem passando, e como não conseguiam moralmente se manter nesses mundos, foram trazidos para a Terra para ajudar o progresso da Terra em termos intelectuais. Porque já eram espíritos, né, com certo conhecimento intelectual, tecnológico. Então foram trazidos para a Terra. E nós sabemos, até pela ciência, que esses espíritos se comunicaram durante esse período. Os aborígenes, naqueles que estavam já aqui, que o Cristo colocou, e esses espíritos que chegaram, chamados anjos, né, caídos, e eles tiveram relação entre eles. Ora, com o tempo, nós vamos observar que o momento da Terra, expiação e provas, é justamente essa união desses espíritos fizeram com que o mal tivesse prevalência no planeta. E é o que está acontecendo e nós sabemos disso. E o que o Cristo também disse para nós, né? Que aqui teríamos aflições. Mas disse também que tivéssemos bom ânimo para superar esses momentos difíceis. E aqueles servos eram os anjos do Senhor, que estavam lá com o Cristo, buscando fazer essa separação. A ceifa, o fim de uma era. Ou seja, nós, no planeta de expiação e provas, em fase de regeneração. O celeiro são aqueles que poderão habitar o planeta. E terão condições de habitar o planeta. Aí vocês vão dizer assim, mas eu não quero mais ficar aqui na Terra. Um planeta que tem tanta crueldade, né? Tanta violência. Eu prefiro um planeta melhor.
Bem, aí vai depender de nós mesmos, não é? Cada um fazendo a sua parte para conseguir habitar um planeta melhor. Ok? A fornalha ardente são os planetas compatíveis com o nosso desenvolvimento precário ainda, né? Eu, quando falo nosso, não estou referindo aqui ao grupo, não, por favor. Estou referindo à humanidade, não é? Ainda temos muitas situações difíceis, muitas pessoas com muita maldade no coração, que naturalmente estarão em planetas compatíveis com o seu grau de desenvolvimento moral. Ok? Então, choro e ranger de dentes, vai dizer Jesus. Choro por quê? Vem o arrependimento. E o ranger de dentes são aqueles que, na verdade, não conseguiram aceitar, não é? São aqueles revoltados ainda com a situação. Mas, de qualquer forma, nós precisamos entender que Jesus diz para nós assim: os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Mas mansos de coração, mansos verdadeiros, não é? Não é fingindo que é manso. Mansos verdadeiros. Então, a partir daí, nós temos que entender que a terra está seguindo o seu fluxo e que nós precisamos seguir com ela. Mais à frente, nós vamos ver que o Espírito Áureo fala no livro Universo e Vida, justamente falando dessa nova terra. Que terra será essa? Como será esse movimento em que vamos estar juntos, trabalhando para movimentar esse planeta para seguir em frente na regeneração? Então, meus irmãos, nós temos um compromisso muito grande, um compromisso imenso, uma responsabilidade imensa com o Pai. Porque fomos criados para isso, para ajudá-lo no progresso. E esse progresso é universal, não é um progresso da Terra simplesmente. Porque quando nós movimentamos a nossa vontade de crescer, de evoluir, de ajudar, nós estamos contribuindo com o universo. Porque Deus é Deus do universo, não é Deus da Terra, não é? Muitas vezes nós fazemos Deus como sendo nosso, né? O nosso Deus aqui doméstico da Terra, e não é. Deus enviou Jesus para que Jesus fosse essa pessoa que pudesse nos ajudar a entender. Então, o Evangelho está aí para nós estudarmos. E o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe muita informação para nós de como devemos proceder para realmente ganhar, ter esse brinde, nesse presente que é continuar no planeta. Alguma dúvida até aqui? Por favor, se tiver, nós estamos aqui justamente para tentar levar, a proposta é que todos entendam, não é? E aí nós vamos até Kardec, quando ele diz assim: a geração nova. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande migração se verificará dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Porque senão ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundo daquela ordem. Olha como isso é grave, gente. A gente entender isso é muito importante. Não podemos ser obstáculos para o crescimento, para a evolução do planeta. Nós temos que estar contribuindo, temos que estar juntos, trabalhando numa direção única,
que é o bem comum, não é? É lógico que eu não estou falando nenhuma novidade, mas é só um alerta, né, para que a gente possa entender como se dá isso tudo. E Kardec nos traz isso aqui há 160 anos aproximadamente para nos dizer isso. Quer dizer, isso não é novidade, não é? A novidade é que estamos justamente num momento crucial. Não sei se nós teremos a oportunidade de ter uma outra encarnação aqui no planeta. Não sei, não é? Porque até aqui nós tínhamos o livre-arbítrio para escolher. Eu continuo na Terra, vou trabalhando as minhas imperfeições, buscando sair dessa crise, né? Mas a partir de hoje, a partir dessa encarnação, eu não sei. Eu não sei onde eu poderia estar. Entenderam? Porque não tem mais o tempo. Aquele tempo que eu tinha de continuar na Terra, porque a Terra ainda estava em expiação e provas, terminou. Porque ela está entrando na fase de regeneração. Entrando na fase de regeneração, é um outro clima. Será que eu estou acompanhando isso sem ter um ouvido para ouvir o momento que o outro está passando por uma situação difícil, precisa desabafar, sem dar um bom dia, um simples bom dia para uma pessoa que às vezes está mal naquele momento, e aquele bom dia vai tirá-la do clima. Falamos, né? Principalmente com o que falamos. E seguindo em frente, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Muitas das vezes, nós estamos seguindo Jesus, buscando fazer, né, tudo de bom, mas o Espiritismo explica isso. Não é? São as que não trabalhei bem a minha energia. E agora eu tenho que resolver isso. Eu tenho que transformar
O princípio do determinismo divino. O bem supremo é absoluto, fatal e irreversível, necessário à evolução universal. Olha o que ele vai dizer para a gente. Então ele coloca Deus como essa... É como se nós estivéssemos precisando do mar para sobreviver, os peixes, né, como eles dizem, né? Precisam do mar para sobreviver. É como se nós estivéssemos mergulhados. Como se estivéssemos, não, estamos mergulhados nesse fluido. Olha só. Como é que nós podemos dizer que ninguém está vendo? Entenderam? Todos os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, atos estão sendo vistos. Não tem como esconder, gente. E quando nós chegarmos no mundo espiritual, a nossa consciência vai mostrar tudo isso. A gente chega lá bonzinho, né, com um sorriso maravilhoso. Cheguei. Né? Aí vem, na nossa tela mental, tudo que fizemos, de bom e ruim, para nos mostrar a posição que estamos. Como está a nossa balança. Se o débito está maior que o crédito, ou o crédito maior que o débito. Se estamos com haver ou dever. Olha aqui, tudo que aqui se faz é ligado no céu. Esse espírito áureo, ele não é da Terra. Ele, quando chegou para trazer essas informações, ele disse que não era daqui. Por isso que ele tem essa visão toda. Uma visão universal, não é uma visão terrena. E seguindo, nós vamos ver que existe também o princípio da livre determinação individual. Mas é temporal. Porque nós não somos da Terra, nós estamos por aqui. Nós estamos convivendo por necessidade com o mundo material. Mas a partir do momento em que nós chegarmos ao momento de puro espírito, não precisaríamos mais reencarnar. A não ser por missão. Mas por expiação, não. Porque aí estaremos ligados diretamente ao Pai. Olha que coisa boa. Como Jesus está ligado ao Pai diretamente. Isto é, permite a criatura atender à suprema vontade do Criador. Olha só, o nosso livre-arbítrio, hein? Permite a criatura atender à suprema vontade do Criador quando e como quiser. Bom, né? Não é bom? Assim entendendo-se a liberdade de tempo, de modo e de vontade. Olha só, tempo, nós temos a liberdade de tempo, não é? Fazer como acharmos melhor. Não temos? Hoje eu não vou ao centro. Não quero, não estou com vontade. Vou ver televisão. De modo. Que modo? O que é que eu posso fazer? De que modo eu vou fazer isso? Vou fazer com amor, fazer de qualquer maneira, fazer por fazer, de vontade. Como nós já falamos, né? Eu não estou com vontade, não. Vou deixar para a próxima. A gente ouve muito isso, né? Vou deixar para a próxima. Já que eu tenho várias encarnações, por que eu tenho que fazer nessa? Só que a gente, se estudarmos o Espiritismo, nós vamos ver que existe uma lei chamada Lei do Progresso. Então nós estamos aqui para progredir. Se nós não o fizermos, vai ter um probleminha para nós, né? Então, permite atender à suprema vontade do Criador quando e como quiser. Só que, como nós falamos no início,
Estamos num momento de transformação, de transição planetária. Ou seja, saímos de expiação e provas para a regeneração. Ou seja, o planeta está evoluindo, lei do progresso. Materialmente, ele está evoluindo, está entrando em outra colocação no universo. Só que, com isso, as energias do planeta sobem. Porque ele está entrando numa camada do universo onde os mundos são mais evoluídos. E se nós ficarmos para trás, acharmos que vamos deixar para a próxima, essa próxima não sabemos onde será. Por quê? Porque eu não quero evoluir. Eu estou bem assim. Entender? Não tem milagre, gente. Ou é pegar ou largar. Ou fazer ou deixar para depois. É um livre-arbítrio nosso. Mas as consequências existem. As consequências existem. Ok? E aí nós vamos falar das trocas vitais. Se pensamos, estamos em ação. Se pensamos, estamos em ação. Nossos pensamentos estão ligados a alguma coisa. É ou não é? Não, está ligado em alguma coisa. Então está em ação. Ele está transmitindo esse movimento para algum lugar. Se falamos, estamos movimentando forças vivas de consequências, por vezes, inimagináveis. Já paramos para pensar nisso? Paramos para pensar que com uma palavra a gente pode destruir uma pessoa? Uma palavra pode destruir uma pessoa. Imaginemos um filho. O filho está tentando aprender, não é? E a gente chega para ele e diz assim, isso é assim, assim, assim. Ele não consegue entender. Aí a gente vira e diz, mas você é muito burro. Não é? A gente acha que falou a coisa certa. Ele cresce, aquilo está na mente dele. Eu sou burro, não vou aprender nada. Entenderam? Ele vai ter dificuldade em se integrar na sociedade, no trabalho. Por quê? Porque eu falei algo que eu achei que estava certo, só que eu não sabia que a consequência ia ser tão forte assim. Então nós temos que ter muita preocupação com isso. Porque às vezes sai sem querer, não é? Você não quer dizer aquilo, mas sai. Por isso nós temos que pensar. Nós somos seres pensantes. Antes de falar alguma coisa, pensar. Será que isso vai ser bom? Será que isso vai ajudar? Se fosse comigo, se dissesse para mim que eu estou pretendendo falar, será que eu aceitaria com boa vontade isso? Então, movimentando forças vivas de consequência, por vezes, inimagináveis. Forças vivas, gente. Forças vivas. Vivas. Nossa fala tem vida. São energias que estão sendo deslocadas. Se sentimos, irradiamos força cujo poder maior ou menor depende do comprimento mental que a conduz. Isso aqui é muito sério também. Que sentimentos nós estamos tendo no nosso dia a dia? Quais são esses sentimentos? São positivos? São negativos? Entenderam? Dependendo
que ele diz aqui, cujo poder maior ou menor depende do comprimento mental que a conduz. Se esse comprimento for muito grande, deixamos de estar sós. Vamos ter companhia. Aqueles que estão no mesmo diapasão mental que nós. Estão sentindo a mesma coisa que nós. E aí fica mais difícil sair disso. Não é? Fica mais difícil, porque eu não estou mais sozinho. Entenderam? Por isso que nós temos que ter cuidado com o que sentimos. Não, esse sentimento eu não quero, peraí. Vou fazer uma oração, pedir força, meu anjo de guarda, transformar isso. Não quero isso mais para mim. É lógico que às vezes sozinho não conseguimos. Ajuda. Mas é uma informação para nós. Como funciona na prática. É por isso que em muitos casos a pessoa vem à casa espírita, não é? Faz um trabalho de conscientização, esses irmãozinhos são atendidos e a gente melhora. Nós precisamos do médico, logicamente, né? Mas a gente melhora porque aquela força que estava atuando em nós desaparece. Então nós estamos livres para raciocinar melhor. Então é assim que funciona. Às vezes o tratamento é longo, porque aquele irmãozinho ou aqueles que estão ali, muitas vezes eles não querem sair. Muitas vezes nós não permitimos que eles saiam. Porque a gente está, muitas das vezes, naquele estado que estamos, a gente se sente vítima. E aí a gente começa a perder vontade. E aí eles tomam conta. Eles não são maus. Não é maldade desses espíritos. É a atração que nós exercemos sobre eles. E eles muitas vezes, com pena da gente, ficam ali do lado. Com pena. E aí? As energias deles não estão boas, somando a nossa, cria uma situação mais difícil de ser resolvida. Entendeu? Então o Espiritismo vem trazer isso para nós, essas informações importantes, para a gente ter preocupação com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Não deixar crescê-lo, né? Portanto, ninguém se auto-prejudica sem lesar a todos quantos se lhe associam na grande economia da vida. Ninguém. Tudo que nós fazemos, que achamos, isso vai ser só problema para mim. Depois eu resolvo, não é? Mas o problema vai ser meu. Que engano, não é? Como nós estamos ligados, todos nós estamos interligados, todos nós vamos sentir o nosso problema. Todos nós vamos sentir aquele problema que eu estou emanando. Então não tem como eu fazer algo de mal para mim mesmo e que não traga sofrimento para alguém. Aí estaríamos num mundo onde ninguém tem sentimento. Não é? Podemos fazer qualquer coisa que ninguém sente. Mas não é assim. Vivemos num mundo, como foi visto lá atrás, onde Deus está presente. Então o amor está presente entre nós. O amor maior de Deus está presente entre nós. E nós, como criação divina, temos esse amor de Deus em nós. Então nós sentimos a dor do outro, sim, com certeza. Bem como todo aquele que se melhora, enriquece e beneficia diretamente e com eficácia a todos os seus. Bem melhor, né? Bem melhor. E a caminho da sublimação, que devemos reformar? Em princípio, o que nos faz retardar o processo evolutivo. Entre outros, tudo aquilo que não conseguimos acomodar nos arquivos do passado, os casos pendentes.
Tem muita coisa que a gente traz para essa encarnação que não faz parte dela. São momentos graves lá do passado nosso que afloram. E a gente não sabe de onde vem. Então nós precisamos trabalhar isso. E é na doutrina espírita que a gente tem essa abertura para trabalharmos isso em nós. Muitas vezes se fala em bipolaridade, não é? São aquelas passagens lá de trás, ficaram marcadas, que nós recebemos na carne, e que às vezes não afloram, mas ficam vivas, rodando em nós. Então a gente tem que ter esse cuidado de entender, para resolver. Tem alguma dúvida, gente? Podemos seguir? Então vamos lá. Entender que jamais é vã qualquer emissão de luz espiritual sobre com quem quer que seja. Entender que jamais é vã qualquer emissão de luz espiritual sobre quem quer que seja. A gente muitas vezes acha que devemos levar a nossa luz só para aqueles que a gente gosta. Não é? Em princípio é assim. Aqueles que a gente ama. Mas aqueles que a gente não ama, aqueles que fazem o mal, esses é que precisam da nossa luz. Porque o outro já está no caminho. Não foi isso que Jesus disse para nós? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Foi ele que falou isso. Então nós precisamos realmente ter uma visão diferenciada. Porque ele está no fundo do poço, ele precisa de ajuda. E a oração é basilar do progresso desse mundo que vivemos. A gente não sabe para onde esses irmãos vão. Então nós precisamos orar muito por eles. Está lá no início a parábola do joio e do trigo. Não sabemos para onde vão. Esses espíritos maus que fazem maldade, vivem prejudicando o outro. Temos que sentir, né? Lástima dessa situação. Não entenderam ainda. E aí, o Espírito Áureo vai nos dar a nova terra. Como será essa nova terra? Ele vai dizer para nós o seguinte: seus habitantes estarão muito longe da angelitude. Não é claro, né? Mas serão operosos e sinceros, um tanto sofredores e endividados para com a eterna justiça, mas fraternos e dóceis à inspiração superior. Não vai ter reclamação mais. Eu tenho que passar, vou passar. Fim. Embora muito trabalho na recuperação do orbe, não haverá penúria nem fome. Olha que coisa boa, gente. Não vamos ter mais essas coisas que nós vemos por aí, né? Esse egoísmo exacerbado, onde se joga dinheiro fora, com tanta gente passando fome. Não é? Trabalho incessante. Missões ásperas exigirão sacrifícios na solidão e no silêncio dos sentimentos em penitência. É claro que a terra, quando essa nova terra, coitada, né, vai estar muito sacrificada. Nós vemos hoje, né? É fogo para todo lado, enchente. São necessários, logicamente, para a transformação, que é a lei de destruição, uma lei divina, mas nós vamos trabalhar para recuperar essa terra, não é? Mas não existirá desespero nem prostituição, viciações letais ou mendicância, infância carente ou velhice abandonada. A morte continuará enlutando, mas o merecimento e a intercessão poderão proporcionar periódicos, prestem atenção nisso, hein? Periódicos reencontros das almas amantes e saudosas
em fraternizações de fenomenologia sublimal. O que é isso, gente? E o que será isso? Periódicos reencontros das almas. Hoje, através da mediunidade, há esses reencontros, não é? Mas não será só assim. Será como eu estou aqui conversando com vocês. Nossos entes queridos que se foram estarão conversando conosco naturalmente. Não tem mais essa barreira que tem hoje. Essa barreira é construída por quê? Porque nós somos ainda muito pesados. Nosso corpo ainda é muito pesado. Nosso perispírito ainda é muito pesado. As vibrações são muito pesadas. Mas, nessa nova era, não. Nosso perispírito vai ser mais leve. Sabe? A gente não vai precisar arrastar esse corpo caminhando pesado. Não vai ter mais isso. Nossos corpos serão mais leves. Então, esses contatos, pela nossa mente já também mais evoluída, será fácil. Muita gente consegue conversar, não consegue. Nos sonhos, consegue conversar com o ente querido. Às vezes, tem visão, e o ente querido está ali do lado dela. Já existe isso hoje. Isso não é nenhuma utopia, não. Já existe hoje isso. A vitória do bem. A ciência alcançará culminâncias jamais sonhadas. A maldade será aplacada. Por escolha do Cristo, os novos governos terrenos. O novo regime de governo será espiritocracia evangélica, do mérito, do saber e da virtude. Olha que coisa boa. Já pensou em perder isso? Não podemos perder. Não é? Foi só falar, alguém está querendo se comunicar, viu? Conclui o Espírito Áureo. Reinará na terra a ordem e o progresso na paz do Cristo. O amor universal será estatuto divino. E a terra pertencerá aos mansos de coração. Olha que coisa boa. Coisa maravilhosa. Vamos nessa, gente? Vamos juntos? Vamos juntos. E aí a gente se pergunta, e como estamos? Meu padrão vibratório, segundo pensamentos, sentimentos e atitudes, tem se identificado com as características de um planeta em fase de regeneração? Para a gente pensar, né? Para a gente refletir, tá certo? O que é que eu estou fazendo para ajudar isso tudo aí, né? Eu vou passar aqui, porque a música não vai dar para tocar, não. O convite torna-se hoje de caráter emergente para a humanidade terrena a sua aceitação. Então temos que aceitar o convite de Jesus, certo? E assim é hora de desenterrar os talentos que nos falou Jesus. Ele nos deu vários talentos, né? Cada um tem uma quantidade. Mas o importante é que essas quantidades sejam trabalhadas em nós. Não importa quantos talentos nós temos. O importante é que aqueles talentos que estão em nós possam ser ativados. Isso é que é importante. Hoje eu tenho um problema tal, não consigo resolver, mas eu tenho outro que eu consigo resolver. Então eu vou trabalhar esse, que é mais fácil que o outro. Não é? É assim que a gente vai evoluindo. E é isso que Jesus quer de nós, que a gente não estacione no verbo, que a gente coloque a mão na charrua e não olhe para trás. Né? Que a gente busque, quando a gente pegar nesse arado, continuar. Não perder esse momento. E eu só posso agradecer a vocês todo esse carinho, de
prestarem atenção em mim, e que a paz do Senhor esteja novamente com todos, que possam retornar aos seus lares, levando essa paz que a gente recebe aqui nesta casa. Fiquem com Deus, um grande abraço.